Bom dia, muito bom dia. Depois de alguns minutos de atraso, como sempre, na maternidade, para conseguir liberar a cria que tá dodói, estamos aqui mais uma vez ao vivo na nossa aula de terça-feira que se chama ECM, English Class for Moms. E hoje eu quero trazer um assunto muito legal, muito interessante, que muita gente tem me perguntado. Muita gente que quer saber qual que é a melhor forma de ensinar inglês para as crianças. Como que eu faço, né? Tá bom, eu tô aprendendo inglês, eu sei inglês, ou eu já sou fluente em inglês, mas como que eu passo isso pro meu filho? Eu traduzo? Eu traduzo tudo? Como que eu faço? Então hoje essa aula é especialmente para eu dar um toque para vocês que estão aí tentando aprender junto com os seus filhos e conseguindo, porque quem tenta consegue nesse caso. E aí a gente vai falar sobre como é que a gente pode passar para nossa criança, aprender junto com a nossa criança, sem estar necessariamente ensinando, dando aula para nossa criança. Então eu vou dar algumas dicas e depois eu vou passar umas 3 ou 4 estratégias que a gente usa para vocês conseguirem colocar isso em prática no dia a dia de vocês, porque às vezes, para mim que sou professora, que eu estudei anos de educação, que eu fiz o mestrado, que eu trabalhei muito tempo na área, para mim pode parecer óbvio. Mas para muitas mães que não têm essa noção, não é óbvio. Então eu resolvi trazer isso destrinchado para vocês, porque eu tenho recebido muitas perguntas. Eu posso traduzir? Eu posso falar em português misturado com inglês? Eu posso... O que eu faço? Eu sento com meu filho para dar aula para ele? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Primeira dica. Pega seu papel e sua caneta aí no famoso caderninho de inglês, que toda hora que você olha pra ele, você lembra de mim. E anota todas essas dicas que a gente vai falar. Se você quiser, não são só dicas, né? São estratégias estudadas e científicas também. Outra coisa, se você tiver uma dúvida, crítica, palpite, sugestão, dúvidas, você pode mandar aqui nos comentários, aqui no chat, ou você pode, caso você esteja assistindo a essa aula depois, gravada, você pode deixar nos comentários aqui abaixo, certo? Então a primeira coisa é que a mãe tem que ter em mente, a mãe que aprende inglês junto com o filho tem que ter em mente. A primeira coisa e pode anotar, não dê aula para os seus filhos. Então, nenhuma mãe vai dar aula pro filho. Nenhuma mãe vai sentar, vai pegar um quadro ou um papel e uma caneta e ficar lá, olha, verb to be. O verb to be pode ser is, am ou are. Com singular a gente usa is, com plural a gente usa are. Não é assim que funciona. A criança, ela aprende de forma... ela adquire a linguagem, ela não aprende como adulto. Então, pra gente, pros adultos, funciona dessa forma. Tem a gramática, tem a aula, tem o texto, o livro-texto, né? No curso tem também a explicação de onde veio isso gramaticalmente e funciona isso pro adulto. Por quê? Porque o adulto, ele já tem uma língua formada, ele já tem uma noção de alfabetização, ele já tem uma noção de leitura e escrita. Então nós vamos aproveitar tudo isso que o adulto tem e trabalhar em cima disso para aprender uma nova língua. Mas a criança é diferente. Com a criança, a gente não vai chegar para ela, uma criança de 2 anos, 3 anos, vamos falar sobre o verb to be. Vamos falar sobre simple present, simple past, simple... Não existe isso. Para criança, nós vamos simplesmente conviver, falar, brincar, descrever, observar, chamar atenção e ter momentos divertidos juntos. Só que, em vez de ser em português, é em inglês. Então essa é a primeira dica. Não dê aula para o seu filho. Você vai assistir a aula, mas na sua interação com a sua criança, você vai apenas viver normalmente. Não tem uma sequência, o que eu tenho que ensinar primeiro, o que eu tenho que ensinar depois. Não tem. É o interesse dele ou dela, do seu filho. Então essa é a segunda dica. A segunda dica é: do que a sua criança gosta? Comece e faça por aí. Então descubra do que a sua criança gosta, geralmente as mães que são mães presentes mesmo, que são as mães geralmente que são o meu público, né?
Elas sabem do que a criança gosta. Então, aqui em casa, por exemplo, meu filho gosta de super-herói, ele gosta de carros, ele gosta de construção, ele gosta de escavadeiras, ele gosta disso. Então, ele gosta de ferramentas, né? Ele ama isso aí. Então, eu vou brincar sobre isso, de super-heróis, vocabulário de super-heróis, como que eu brinco de carro, uma batida de carro, uma polícia que aparece, um bombeiro que aparece, uma escavadeira, uma construção. E é disso que eu vou aprender esse vocabulário primeiro e brincar de acordo com o que a minha criança gosta. E a gente vai na onda dela. Então, essa segunda dica é muito importante. Descubra o que sua criança gosta e faça isso que ela gosta com ela, em inglês. Outra dica. Não obrigue, castigue, proíba e não finja que não entenda. Que não entende. A sua criança, ela não é boba. A sua criança, ela não é burra. A sua criança merece ser respeitada. Sua criança merece respeito. Então, o que acontece? Quando a gente obriga, eu só te dou, faz chantagem. Eu só te dou se você falar inglês. Tá, mas fala inglês. Ou então, se a criança não fala inglês, você faz uma cara ruim. Ou castiga, ou pune, ou tira o iPad, né? Isso aí faz com que a criança não goste de aprender inglês, não goste da língua, que ela relacione o aprender inglês, o inglês, com alguma coisa ruim, punitiva. Então, nunca use de castigo, chantagem, punição, nunca, e nunca finja que não entenda. Eu só entendo em inglês. I just speak English. Essa criança sabe, você é mãe dela, ela convive com você desde que ela nasceu. Ela sabe que você entende português. Ela te vê conversando com outras pessoas. Então não minta. Se a criança responder em português, você pode perguntar, sugerir, incentivar para ela responder em inglês. Can you say that in English, please? Se ela responder, ok. Se não responder, ok também. Vai chegar o momento dela. Apenas continue falando inglês. Sem briga, sem cara feia, sem virar o olho, sem castigo, sem chantagem. Apenas continue. Daqui um tempo, na hora certa, a criança vai começar a falar inglês e vai começar a interagir em inglês com você. Outra dica. Tô dando umas dicas rápidas que depois eu vou passar as estratégias mais metodológicas pra gente ensinar pra uma criança, tá? Então, procure falar estruturas e frases completas pra criança e não palavras soltas. Então, por exemplo, tem muita mãe, muito pai que quer começar tentando fazer o bem, e tudo bem, a gente tá com a intenção boa, antes de começar a estudar sobre bilinguismo infantil, antes de começar a estudar sobre como funciona esse universo, né? Começa a querer ensinar inglês, porque todo mundo quer ensinar inglês pro filho, todo mundo acha que inglês é vantajoso, ninguém no mundo arrependeu de falar inglês. Então começa a ensinar palavras soltas. Então começa a falar pra criança assim, como fala mesa em inglês? Table. E cadeira? Aí a criança responde chair. Como fala vermelho? Red. Como fala banana? Banana. Isso é ensinar a palavra solta. É melhor do que nada? Tá errado, gente. É melhor do que você consegue fazer agora, nesse momento. Então tá tudo bem. Mas o que a gente indica, os estudos, os especialistas, os professores, o bilinguismo infantil, a neurociência, o que a gente indica é que a gente fale o máximo possível em inglês. Se você tiver um nível de inglês que já consegue falar tudo em inglês, fale tudo em inglês. Se você tiver um nível intermediário que fala algumas frases, outras frases não, faça assim. Se você tiver um nível básico que só sabe falar, por exemplo, good morning, ou night night, ou let's go, fale isso. Mas não fale somente palavras soltas, palavras isoladas, tipo traduções, tipo como é mesa, table, como é cadeira. Isso não faz a criança aprender e não faz a criança construir adquirir a linguagem, o raciocínio e a forma correta de pensar em inglês na idade que ela tá. Então é melhor falar palavras soltas do que nada, é claro. Mas se você puder ir mais, vá mais. A sua criança merece e dá conta mais do que isso. O que você faz? Pensa em português. Quando você tá falando com seu bebezinho em português, você não fala uma frase inteira? Ô, amor da mamãe, vamos trocar a fraldinha? Você não fala isso?
Então, você fala a frase inteira, ela é capaz de entender desde o primeiro dia de vida, e se ela não for ainda, ela vai construindo essa capacidade de entender ao longo da vida, enquanto ela vai evoluindo. Então, pense no português como você faria em português. É assim que você vai fazer em inglês. Se você consegue falar, vamos trocar a fraldinha em inglês, fale a frase inteira. Não tem isso de começar devagarinho, de começar por etapas, de vocabulário por vocabulário, palavra por palavra. Não tem isso. A criança, ela aprende num contexto geral. Ah, mas eu vou falar pra ela, shall we go? Vai, que significa vamos, né? Eu vou falar pra ela, I'm gonna wash your hands. I am going to, que é futuro. Eu vou falar isso pra minha criança? Vai. Você não vai falar que I am going to ou I'm gonna é futuro. Você não vai falar isso, igual você é capaz de aprender isso. Que isso é uma construção, é uma estrutura do futuro. Mas você vai falar pra ela que como é que se fala na vida real, normalmente, e ela vai adquirindo e vai aprendendo, fazendo conexões com a grande plasticidade neuronal que ela tem, com a grande capacidade que as crianças têm de fazer conexões e aprender cada vez mais. Quanto mais jovem, mais a criança aprende. Ela mesma falar, olha, cada vez que a minha mãe tá falando alguma coisa que ela vai, no futuro, ela usa I'm gonna, ou I am going to. Então ela vai aprender, não se sabe como, ela não sabe a regra, assim como ela aprende em português, que essa é a construção que deve ser usada. Então a resposta é, quanto mais você puder falar em inglês com a sua criança, quanto mais tempo, quanto mais quantidade, quanto mais qualidade, melhor. Não poupe sua criança de aprender. Não subestime a inteligência da sua criança. Se você sabe a frase, manda tudo que você sabe. Usa mímica, usa tom de voz, usa expressão facial, expressão corporal, usa objetos concretos. Por exemplo, como eu ensinei o desafio da semana passada, você fala, banana, can you peel the banana, please? Até a criança que não sabe nada dessas frases, a primeira vez que está escutando, vai entender provavelmente. Porque eu fiz, olha, can you peel, olha a mímica. Dei pra ela the banana for me, please. E dei pra ela, entreguei na mão dela. Então facilitar fazendo gestos, ou fazendo mímica, ou tom de voz, por exemplo. Eu falo assim, big banana. Small banana. Big, small. Eu usei o tom de voz para ajudar a criança a entender que big é alguma coisa grande. Fiz a mão também, olha a linguagem corporal, a linguagem facial. E olha a linguagem para falar small. Small. Pequenininho, me diminuí toda. Então, quanto mais a gente facilita com essas formas concretas para a criança entender, sem traduzir, melhor. É claro que é melhor evitar a tradução. Quando a gente está ensinando português, a gente não traduz tudo para uma outra língua, seja lá a língua de bebês. É a mesma coisa, a gente pensa como se a gente estivesse ensinando o português. Aqui, no momento, na frase, tô na mistura de inglês com português na frase. Ótimo! Ótimo, Dri. Semana passada meus filhos comeram mais bananas por causa do desafio. Por que você não postou e me marcou, mulher? Ah, não! Posta e me marca, eu quero ver um por um desses desafios. Adorei, meu filho também comeu mais banana. Então, olha só. E é isso que eu vou falar, que a Adri falou aí agora. Se você sabe falar a frase inteira em inglês, fale a frase inteira. Se você não sabe, fale o que você sabe, as frases que você sabe. Então, por exemplo, let's go, nós temos que ir para a escola. Ou let's go, nós temos que ir para a sua school. Tudo bem misturar, a gente vai ver isso, que é uma estratégia de ensino que eu vou explicar para vocês melhor, que a gente chama de code mixing como estratégia. Então, tudo bem misturar também, não tem problema nenhum. Mas, se você sabe, é melhor que você não misture. Tudo bem misturar, dois motivos. Desde que você não saiba, se você não sabe, como é que você não vai misturar? Você tem que misturar o que você sabe com o que você não sabe, né? Concorda comigo? Então, se você não sabe, tudo bem misturar.
Se você já tentou falar várias vezes em inglês, fez mímica, tom de voz, fez tudo, todas as estratégias, e a criança mesmo assim não entendeu, você pode dar uma misturada, code mixing como estratégia. Uma parte da frase em inglês e uma parte em português. Por exemplo, did you wash your hands? Se ela não entendeu, você fala, did you wash your mãos? Did you wash your mouth? Se ela não entendeu, você usa uma outra estratégia, que é a estratégia sanduíche, que a gente vai deixar para o último caso que eu vou ensinar para vocês aqui agora, assim que eu acabar de falar essas dicas. Uma vez perguntei pro meu filho quem era o best friend dele, tudo em inglês, sem nunca ter falado sobre best friend com ele. Ele respondeu, fiquei chocada como eles aprendem e entendem tudo. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas, as crianças aprendem coisas que vocês nem imaginam. Até em português mesmo. Outro dia meu filho estava falando misericórdia, misericórdia. Eu nem sei onde que ele aprendeu isso, porque eu não falo. Não é uma palavra que eu costumo falar muito. E ele aprende no ambiente dele, né? Na vida. Então, se você sabe falar best friend, você pode falar who's your best friend? Se você não sabe falar essa frase, você fala quem é o seu best friend? E aí a gente está estudando, a gente está usando a estrutura do inglês. Olha só. Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Quando a gente vai colocar, por exemplo, olha aquela borboleta amarela. Look at that yellow butterfly. Yellow butterfly, quando o adjetivo, que é a cor, a qualidade, vem primeiro do que o substantivo, yellow butterfly, amarela borboleta. A construção, a estrutura da frase em inglês é diferente da frase em português. Então, vamos colocar a frase na ordem certa. Então, mesmo se eu misturar, vamos usar a estrutura do inglês. Por exemplo, se eu vou usar yellow butterfly, eu uso olha, eu posso ver uma yellow butterfly, porque é assim que se fala em inglês. Em português a gente fala borboleta amarela, butterfly yellow, né? Mas a gente sabe que no inglês o adjetivo, a característica, a qualidade vem primeiro. Então se eu vou usar o yellow e vou usar o butterfly, que são palavras em inglês, vamos usar na estrutura correta do inglês. Então, olha, eu tô vendo uma yellow butterfly. Tá tudo misturado, misturei vocabulário, misturei estrutura, mas tudo bem. O português, ela vai aprender com o papai, vai aprender na escola, vai aprender muito mais rápido. Às vezes até a sua criança já sabe, no caso dela ter 3, 4 anos, ela já aprendeu português a falar, já tem uma língua, a primeira língua. Então não tem problema em confundir. A criança não vai confundir, ela vai expandir o repertório. Então vamos tentar usar a estrutura do inglês. Look, eu tô vendo uma yellow butterfly. Tudo bem falar assim. Eu usei o look, que eu sei, mas eu não sei falar o eu tô vendo, que seria I can see, I'm seeing, I can see, eu posso ver. A yellow butterfly. Então fala misturado, mas fala. Se não puder falar tudo, fale tudo que puder. E vamos tentar começar a ficar de olho, prestar atenção para essas estruturas. A cor vem primeiro em inglês. Então, por exemplo, cadê o seu carrinho azul? Where is your blue car? Se você não sabe falar cadê, não sabe falar where, onde está, você fala onde está o seu blue car? Você quer ir no blue car hoje ou você quer ir no pink car? Entender a estrutura que eu tô falando? Qual é a posição das palavras na frase? E começar a introduzir isso na nossa vida, na vida dos nossos filhos, em inglês, bem devagar. À medida que você for ficando confortável, que você lembrar, que você fizer o seu esforço, sem muita cobrança, muita exigência. Mas isso é importante também. Outra coisa, se a gente for ler alguns artigos de neurociência, alguns artigos de bilinguismo infantil, nós vamos perceber que os especialistas, eles sugerem pelo menos 30% de consistência em inglês na vida da criança. O que isso significa na semana? O que isso significa? Mais ou menos 25 horas semanais.
Então, para uma escola ser considerada bilíngue, eu já expliquei para vocês que existem escolas internacionais, existem escolas bilíngues e existem escolas com programa bilíngue. São 3 tipos diferentes, dependendo da quantidade de inglês que tem no currículo. As escolas bilíngues têm de 30% a 50% de inglês no currículo. As escolas internacionais têm mais de 50% de inglês no currículo. E as escolas com programa bilíngue têm menos de 30%. Porque esse 30% seria o mínimo para uma criação bilíngue. Isso equivaleria a 25 horas semanais, né? É bastante coisa pra gente fazer isso em casa, sendo que a gente não sabe. Então, o que eu indico é, quanto mais inglês você puder falar, expor a sua criança, musiquinhas, jogos, brincadeiras, o curso, YouTube, e misturar tudo, melhor. Mas não se mate. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Faça o melhor que você consegue com o que você tem. Então, com as ferramentas que você tem hoje, faça o melhor que você consegue. Fale o máximo de inglês possível, cante o máximo de inglês possível, brinque o máximo de inglês possível, mas sem se matar, de que tem que ser 25 horas semanais, como é que eu vou fazer? Então vamos levar isso com leveza. A maternidade já é pesada, a maternidade já se cobra muito, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, sem obrigar a criança e sem se obrigar também, certo? E outra dica que a gente tem que anotar é que nós, quando a gente está aprendendo, nós precisamos ser mais como as crianças na hora de aprender inglês. Nós precisamos, eu já falei isso outras vezes e volto a repetir, nós precisamos aprender com as crianças, aprender a aprender com as crianças. As crianças, elas encaram, elas ouvem, elas não têm medo de errar, elas ousam. Elas falam, elas erram de novo, elas riem de si mesmas, elas tá tudo bem. Então aprenda a aprender com a sua criança. Se você não sabe, fala do jeito que você sabe, alguém vai te ajudar. Se você acha que tá inventando, não tem certeza que tá inventando, ou se você já ouviu essa palavra, taque ela lá, vamos ver se alguém te corrige, vamos ver se alguém te ajuda. É uma oportunidade para aprender. Então outra dica é, precisamos aprender a aprender com as crianças. Então, aprenda, observe seu filho aprendendo inglês e aprenda com ele. Por que ele aprende tão rápido? O que ele faz que você não faz? Além de ser criança e ter mais oportunidades de conexões neuronais, né? Além disso, tem um pouco mais, né? Ela ousa mais, ela arrisca mais. Então, vamos arriscar, vamos botar a cara no sol. E última dica antes de começar as estratégias que eu trouxe para vocês é dê oportunidade de errar. Se a sua criança tá falando errado que você já ensinou, deixa ela errar. Você não vai corrigir e falar, não, fala de novo, não é assim não. Não, repete. Não, fala de novo, você pode melhor. Não, só eu vou te dar quando você falar direitinho. Não é assim, eu já te expliquei, você já sabe, eu já te ensinei. Não é assim que a gente lida com a criança. Se ela fala alguma coisa errada, por exemplo, o meu filho falou outro dia, eu sei estompar meu feet. Ele misturou. Aí eu falo com ele, can you stomp your feet? Good job. Ou seja, eu repeti, só que da maneira correta. Ele misturou inglês com português, eu sabia, em vez de falar, não, você misturou. Não mistura, fala tudo em inglês. Em vez de ficar com essa cobrança de não, eu simplesmente repeti a frase que ele errou, só que de forma correta, uma vez. Não pedi ele para repetir nem nada. Aí se ele falar errado de novo, eu falo, I can see, you can stomp your feet, good job. Ou seja, de tanto ouvir, ele vai fazendo essas conexões na cabeça dele, no cérebro dele, ele vai se autocorrigindo com leveza. Não, a gente fala da forma correta e a criança ouve, ponto final. Não ficar corrigindo, ficar obrigando a criança a responder certo, obrigando a criança a falar inglês. Você continua o seu fluxo de falar inglês. Se a criança ouve inglês e responde correto, só que em português, tá certo. É parte do processo, é um passo que a criança está dando, ela está entendendo. Mas ela está respondendo em português que é mais fácil para ela, porque ela se sente mais confortável, porque ela ainda não fez todas as conexões necessárias. Dali a 1 ano, dali a 6 meses, dali a 3 meses, 1 semana, não se sabe, porque cada criança tem seu tempo, ela vai conseguir se expressar
em inglês, calma. Ela tem a vida inteira pela frente. O importante é constância. Não pare, não desista, permaneça. Beleza? Então, dicas dadas. Eu só vou dar mais um exemplo que eu anotei aqui. Por exemplo, olha, look, da borboleta amarela. Eu posso falar, por exemplo, olha que borboleta bonita, né? Mas em inglês seria, look, que beautiful butterfly. Que mesmo no primeiro dia de inglês dela, o primeiro dia que você tá falando inglês com ela, que beautiful butterfly. Ah, mas ela não vai entender que eu inverter. Vai. Pode falar da forma correta que ela vai entender. Sempre que você for falar inglês, fale essa inversão, essa estrutura correta do adjetivo, da característica vir primeiro que o substantivo. Ela merece mais do que, olha, que butterfly bonita, se você já sabe falar a frase toda. Ela entende mais que isso. Não subestime a sua criança. Olha essa butterfly que é pink. Olha essa butterfly que é bonita. Não, a gente não deve falar assim se a gente sabe falar correto. Então a gente pode falar, olha essa beautiful butterfly. Look at this pink butterfly. Se a gente sabe o pink e o butterfly, e que o pink vem primeiro e o butterfly vem depois, vamos usar esse vocabulário e essa estrutura sem subestimar a capacidade da nossa criança. O adulto é que fica pensando, ela inverteu a característica, a borboleta bonita. Não é bonita a borboleta. Adulto é que pensa nisso, que já é alfabetizado, já tem uma língua adquirida, certo? Então, adorando sua live. Ai, que legal! Obrigada. É Valiate Fernanda. Você deve chamar Fernanda, né? Obrigada, Fernanda. Então fica aí e faz perguntas e interações que eu adoro interagir e responder, tá? Então, olha só. Agora, nesse momento, a gente vai entrar, eu vou dar algumas estratégias que pra mim pode parecer óbvio, mas pra muitas mães não parece. Não é óbvio, né? É Fernanda. Obrigada, Fernanda, por você estar aqui. Um beijo. Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que a gente, quando a criança é bebezinha, mas também quando a criança é maior, a gente deve ler livros em inglês, cantar musiquinhas em inglês. Tipo o desafio que eu coloquei ontem. Eeny, meeny, miny, moe, catch a tiger by the toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. Você! Ou então esse objeto, ou então esse brinquedo. Brinca de unidunité todo dia, nem que seja só essa musiquinha que você sabe. Por quê? Ah, mas meu bebê, ele tem 1 mês de nascido. Sim, mas eu já contei pra vocês que é comprovado cientificamente que a partir das últimas 10 semanas de gestação, é comprovado que a criança já consegue identificar a voz da mãe e o padrão da língua da mãe. O que é padrão da língua? É aquilo que eu explico pra vocês. Se tem alguém com o YouTube ligado e tá falando assim, você não tá entendendo nada, mas é esse som que você tá escutando. Você pensa assim na mesma hora. Eu acho que essa fala, esse vídeo está em japonês ou chinês, alguma coisa assim. Por quê? Porque o padrão da língua japonesa ou chinesa é esse barulhinho que a gente escuta. Se tá, por exemplo, falando, você fala, deve ser em inglês isso aí. Você tá, não tô falando nada com nada, tô fazendo barulho. Mas olha como é que parece mais o português. A gente identifica, mesmo sem a gente identificar qual é a língua exata e o que está sendo falado. Se você assiste o Vladenik, por exemplo, que é um canal infantil no YouTube, na língua original deles, você vê que é algum troço meio russo, meio tcheco, é aquele trem daquele lado de lá, você não entende nada, mas você sabe que é uma língua que tem mais consoantes. A língua portuguesa, ela tem mais vogais, ela é mais aberta, ela é mais arrastada. E ela não tem tanto se você vai imitar alguém falando inglês, mesmo sem saber falar inglês, você não vai falar você não vai falar isso. Você vai falar enrolando a língua muito. Porque esse é o padrão da língua inglesa. Cada língua tem o seu padrão. E esse é o primeiro passo para a gente conseguir identificar
idiomas diferentes. Então, seu bebê de 1 mês, seu bebê que tá na barriga, se você fala inglês com ele, se você lê historinha em inglês pra ele, se você canta em inglês pra ele, ele vai identificar esse padrão embolado ou esse padrão mais vocalizado, mais cheio de vogais, que é o português. Então, só de identificar o padrão da língua já é um primeiro passo rumo ao bilinguismo, não subestime. Então, leia bastante em inglês. Fale sozinho em inglês com seu filho. Descreva o ambiente. Fala o que você está fazendo. Fala que cor que é esse brinquedo. Fala como é esse carrinho. Mostrando para o seu filho bebezinho mesmo. Ou dentro da barriga mesmo. Tomando banho, enquanto passa creme na sua barriga. O padrão da língua é o primeiro passo para a gente identificar a língua, identificar o idioma. Então, ler, historinha, jogar, brincadeira, tudo em inglês com a sua criança, mesmo que ela não responda, que ela nem saiba falar. É muito importante. Então, essa é a primeira estratégia que eu dou para vocês. Leia, jogue, escute música, cante. E quanto mais você falar for a voz da mãe, melhor é. Mais a voz da mãe e menos a voz de YouTube, menos a voz de rádio, de televisão. Por quê? Porque nada como um afeto, né? Então, quanto mais interação e utilidade, mais bilíngue, mais rapidamente a criança fica e a mãe também. Segunda dica que eu vou dar é exatamente essa. Dica não, é estratégia, né? É usar o code mixing como estratégia. É o que muitas de vocês me perguntam. Usar o code mixing como estratégia é misturar em uma frase só o inglês e o português. Isso é válido? Posso fazer isso? Posso fazer isso. Eu devo fazer só isso? Não, porque a gente deve procurar melhorar. A gente deve procurar, por exemplo, se eu falo com a criança assim, vamos brincar de barquinho. Então você fala assim, vamos brincar com seu boat. Eu usei o code mixing, usei vamos brincar com o seu em português e boat em inglês. Mas eu posso aprender, já que eu brinco de barquinho todo dia, eu posso aprender como eu falo vamos brincar, né? Vamos brincar com o seu. Então vamos brincar. Let's play. Let's play. Let's play com o seu boat. É a próxima frase que você vai falar para ela no dia seguinte ou daqui uma semana. Você já evoluiu. Você ainda usa o code mixing como estratégia, mas você já evoluiu na frase. Só que as pessoas pensam, eu não tô evoluindo nada, porque eu só sei falar essa frase, mas antes você não sabia nem essa frase. Depois você começou a saber só o boat. Depois você começou a saber o let's play com o seu boat. Isso é evolução. Se é um negócio que você não sabia ontem e hoje você sabe, isso chama evolução. Aprenda a reconhecer sua evolução. Tap yourself on your back. Dá um tapinha nas suas costas e te parabenize. Reconheça sua evolução. Kiss your brain, beije o seu cérebro. Reconheça sua evolução. Não é ser fluente da noite pro dia. É saber uma coisa hoje que eu não sabia ontem. Isso é evolução, mas a gente tem que estar sempre em busca. Então, let's play com o seu boat. Mas o com o seu eu ainda não sei, então eu vou aprender. Como é que fala com o seu? With your. Como que eu vou descobrir isso? Pesquisando no Google Translator, me fazendo pergunta por direct, entrando na live e perguntando. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar, deixando o comentário aqui abaixo. O interessado dá um jeito. Então eu falo, Miss Bruna, como é que eu falo essa frase assim, assim, assim? Como que eu falo, vamos brincar com o seu barquinho? Vamos brincar com o seu barco. Let's play with your boat. Let's play with your little boat. Então eu aprendi que é let's play with your boat. Mas eu ainda não sei falar esse with com a língua pra fora. Eu sei que é com TH, mas tô falando let's play with ou with your boat. Tá errado? A pronúncia tá errada, mas é melhor falar errado que não falar. Então vamos evoluindo essas frases. Então o code mixing como estratégia é válido, desde que você procure evoluir essa estratégia. Amanhã, semana que vem, vai aprendendo um pouco mais dessa frase que você fala demais. Vamos tomar banho, vamos lavar a mão, lava o pé, tá na hora de ir, nós estamos atrasados. Qual é a frase que você mais fala com seu filho? Comece aprendendo por ela e aprenda ela inteira. E a partir do momento que você aprendeu ela inteira, só fale essa frase em inglês.
Deixa pra falar essa frase em português o papai, ou a escola, ou a babá, ou os irmãos, sei lá. Então, esse é o Code Mixing como estratégia. Então, eu já falei de padrões da língua, que é importantíssimo a gente introduzir os padrões da língua para qualquer idade, através de leitura, brincadeiras, músicas, conversas, falar sozinho, jogos, etc. Falei também Code Mixing como estratégia, é válido desde que você procure evoluir. Tem também a lição de 3 períodos, e nessa eu preciso de um pouco mais de atenção. Essa é um pouco mais acadêmica. A lição de 3 períodos, ela é de Montessori, é de Maria Montessori, é uma lição montessoriana. É uma estratégia para a criança aprender não só inglês, português, qualquer outra coisa que Montessori usa. Como diferencia jogar com brincar? Você tá falando o quê? Dri, você tá falando o vocabulário? Jogar é play, brincar também é play. O que vai contextualizar é com o quê? Então, let's play bingo, por exemplo. Vamos jogar bingo. Ah, tá. Quero falar, filho, joga essa bola. Esse jogar aí é throw. Throw. T-H-R-O-W. T-H-R-O-W. E fala com a língua entre os dentes, porque é TH, sem som. Então é throw. Throw the ball. Throw the ball. Então jogue a bola é arremesse, é throw the ball, tá? Throw the ball to your friend. Jogue a bola pro seu amigo. Throw the ball to your friend. Ou jogue a bola. Throw the ball. Certo? Esse jogar aí é de arremessar, é throw. E o jogar de jogar bingo, por exemplo, é play bingo. É throw. Isso mesmo, Dri. Throw. Fala throw. Aí, a lição de 3 períodos de Montessori é o seguinte. São 3 etapas até a criança aprender alguma coisa. Isso não é don't mention it. Sure. You're welcome. Então, olha só, a lição de 3 períodos, ela é muito, muito útil. E eu vou falar pra vocês que é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso também com o meu filho na minha casa e com as crianças da imersão na minha sala de aula. Então, é o seguinte, são 3 etapas até a criança aprender alguma coisa. Para aprender um vocabulário, para aprender um novo conceito, para aprender um verbo, para aprender qualquer coisa. Então, a primeira parte é a introdução. Então, o período número 1 é o que a gente mais usa para ensinar o vocabulário para nossa criança sem traduzir, tá? Essa é a lição de 3 períodos. Mas isso não é para o inglês só, é para qualquer idioma, até para português. Um bebezinho chega na minha sala, ele não sabe o que é uma banana, eu vou mostrar a banana até ele aprender o que é a banana também com essa lição de 3 períodos, também dá certo. Mas o inglês a gente usa assim. Primeiro, o primeiro período da lição de 3 períodos de Montessori é introdução. Então eu vou introduzir o objeto, introduzir o vocabulário. Eu vou mostrar o que é uma coisa que a criança nunca viu, ou em português ou em inglês. Por exemplo, pencil. Pencil. This is a pencil. Pencil. Look. Pink pencil. Big pencil. This is my pencil. Pencil. Do you want to play with my pencil? Então eu repeti pencil, 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 lápis, lápis, lápis várias vezes, mostrando para a criança, eu dei a resposta que isso aqui é igual pencil. E aí, a frase para esse primeiro período da lição de 3 períodos é This is a... This is a pencil. Então, eu estou apresentando para a criança. Se eu quisesse apresentar o objeto manga, this is a mango. This is a mango. Look, mango. My mango. Green mango. Purple mango. Big mango. Soft mango. Can you smell my mango? Então, eu repeti mango, mango, mango. O foco é na palavra mango. No vocabulário, mango. Não é no resto da frase. Eu quero introduzir o mango. Ou aqui eu quero introduzir o pencil.
certo? Então, o primeiro período é introduz, apresenta o vocabulário. Ou então, wash, que é lavar, o verbo. Então, eu pego minha blusa e wash. Ou então, wash my hands, wash my face, wash. Faz muita caras e bocas, muita expressão corporal, muito tom de voz, muito concreto, mostrando pencil, certo? E aí, eu deixo a criança brincar com aquele objeto, se for um objeto. Então, pencil, aí a criança pega, a criança põe na boca, a criança cheira, a criança escreve, a criança rabisca a parede, né, muitas vezes. E você vai falando, yes, it's a pencil. Mesmo se a criança não fala ainda. Mesmo se for um bebê. Você pega o carrinho e dá na mão da criança e ele tá lá lambendo, vendo, cheirando, passando o carrinho, brincando, arremessando, throwing, né? Throwing the car. E aí você fala, yes, it's a car. It's your car. Big car. Beautiful car. Car. Repetindo 1000 vezes na cabeça da criança para ela reconhecer. Essa é a introdução. Depois que ficou assim, uma semana, você falando na cabeça dela, toda hora que ela pega esse car ou esse pencil, você fala, pencil, it's a pink pencil. This is your pencil, it's a big pencil. Mesmo se a criança não fala nada. Beleza. Aí, depois que você acha que a criança já sabe o que é pencil, ela já aprendeu o que é pencil, o mango, o car, nós vamos passar para o segundo período, que é uma evolução. É a segunda fase da lição de 3 períodos de Montessori, que é reconhecimento. To recognize. Reconhecimento, ou seja, você já sabe que ela já sabe que isso é pencil. Porque você ficou uma semana, um mês, seja lá o tempo que for preciso para ela absorver que isso é pencil. Tem criança que demora 3 minutos. Tem criança que demora 6 meses. Isso acontece muito quando a gente fala, quando tem uma irmãzinha ou um irmãozinho, né? Quando o bebê mais novo nasce e chega a irmãzinha, você fala, cadê a Clara, né? No caso das minhas sobrinhas. Tem a Clara, que é mais velha, e a Luísa, que é a mais nova. A Luísa é um bebezinho de 1 ano. A Clara vai fazer 3 anos. Então, quando a gente fala assim, a gente falou tanto até ela chegar a 1 ano, Clara, olha a Clara. E ela escutava alguém chamando, Clara, Clara, vem cá. Clara, e ela respondia o quê? Que ela assimilou na cabeça dela, que a bebezinha, que Clara era aquela pessoa ali. Então hoje, com 1 ano de idade, quando a gente pergunta pra Luísa, que é a bebezinha, cadê a Clara? Ela não fala ainda, mas na mesma hora, ela olha para a Clara. E ela sabe que é a Clara. Ela não olha pro Léo. Quando eu pergunto, cadê o Léo? Ela olha pro Léo. Ou às vezes aponta ou vai em direção ao Léo. Isso quer dizer que ela já reconheceu, mesmo antes de falar. Tá vendo como é que a linguagem está sendo trabalhada lá no cérebro dela? Ela já está um passo à frente, porque ela já reconheceu. Então, é a mesma coisa quando a gente está apresentando um vocabulário novo em inglês. Então, de tanto eu falar pencil, cada hora que ela pega, eu chamo isso de pencil e não de lápis, no caso de querer aprender inglês, né? Vai chegar uma hora que você fala assim, where is the pencil? Where is the pencil? Cadê o lápis? Ou então, can you give me the pencil? Você pode me dar o lápis? Can you give me the mango? Então, você fala a resposta, que é o vocabulário que você está querendo apresentar, ou o conceito, na pergunta. Então, primeiro você entrega de bandeja, que é a apresentação. No segundo período, você fala a resposta na pergunta. Where is the pencil? E ela só vai apontar. Mas o vocabulário já foi falado lá na cabeça dela. Where is the pencil? Where is Clara? Where is Léo? Where is the mango? Where? E ela vai apontar ou ela vai olhar pro objeto ou para a ação ou para o vocabulário correspondente. Perceberam como que funciona? E se você for ver, isso funciona em português também. Assim como eu expliquei a questão das irmãzinhas, dos irmãozinhos que se reconhecem, né? Aí você vai ficar, você pode me dar o pencil? Where's the pencil? Can you give me the pencil? Vamos brincar de pencil? Pega o pencil pra mim. Que cor que é esse pencil? E vai dando a resposta na pergunta.
Quando você viu que todas as vezes que você fala isso, pencil, ela olha certo, ela aponta certo, e se a criança já fala, ela interage corretamente, nós vamos para o terceiro período e último da lição, que é a fase final, que é a recordação, que é quando a criança vai finalizar o aprendizado dela. E aí você vai perguntar o vocabulário, ou o conceito, ou a ação, sem dar a resposta na pergunta. E você diz: What is this? O que é isso? E aí a criança, se ela tiver aprendido, ela vai conseguir lembrar e vai falar pencil. Se a criança não lembrar de jeito nenhum, a gente volta um passo e vai para o passo 2. E fala assim, e dá a resposta na pergunta, que é o passo 2. Se você pergunta, what is this? E a criança não lembra. Aí você volta um passo, então. Então, tem que voltar um. Is this a mango or a pencil? E aí a criança, se ela tiver lembrança do passo 2 e do passo 1, ela vai falar pencil. Ela vai lembrar porque você deu a resposta na pergunta. Aí fica mais um tempo na fase 2 até mudar de novo. What's this? E ela responder pencil, sem você dar a resposta. Compreenderam como que funciona a lição de 3 períodos? É assim que a gente trabalha, que eu trabalho muito com as crianças. Eu conto uma história que tem um pencil, aí eu apresento o meu pencil favorito, eu prego o meu pencil lá na parede da minha sala de aula, e toda hora que alguém encostar eu falo, it's my pencil, do you like my pencil? E fico uma semana, um dia, ou dependendo do tempo que precisar falando isso. E depois quando alguém encosta, depois de algum tempo, eu falo, what's this? Quando alguém encosta no pencil que tá pregado lá na porta ou lá na parede. E a criança responde, pencil. Por quê? Porque ela já passou pelo período 1 de introdução, já passou pelo período 2 de dar a resposta na pergunta, que é o período de reconhecimento, e já passou pelo período 3, que é de recordação. E aí, quando ela consegue, isso significa que o aprendizado está efetivado. E aí ela já consegue. Então, por exemplo, wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Let's wash your hands. Did you wash your hands? It's time to wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. É o primeiro período de introdução. Depois a gente começa. Are you going to brush your teeth or wash your hands? Aí a criança responde, wash your hands. Às vezes ela nem responde wash my hands, ela responde wash your hands. Mas tá certo, também é um caminho. Aí depois, o terceiro passo, você pergunta, what are you doing? What are you gonna do? O que você vai fazer? O que você tá fazendo? E ela responde por ela mesma, I'm washing my hands. I'm gonna wash my hands. Eu vou lavar minhas mãos. Isso significa que o aprendizado foi efetivado. E viu que eu não precisei traduzir? Eu precisei de paciência, persistência, permanência, prática e presença. E precisei de mímica, gesto, tom de voz, para não precisar traduzir. Ah, mas eu já fiz isso com meu filho. Já fiz isso várias vezes. Mas, mesmo assim, não dá não, filha. Tem coisa que não tem nem como eu fazer expressão gestual, corporal. Tem coisa que tem como. Eu já fiz wash your hands 1000 vezes. Eu já lavei minha mão para ela ver e ela não entendeu. E aí, então, você vai passar para a última estratégia que eu trouxe para vocês hoje, que é último dos casos, mas tudo bem. Não faça isso sempre, mas tudo bem. Se precisar fazer uma hora ou outra porque você tá sem paciência, porque você tá sem tempo, você não sabe mais o que fazer, tudo bem. Que é a estratégia sanduíche. O que é a estratégia sanduíche? É um sanduíche de português e inglês. Então vem inglês, português no meio e fecha com inglês de novo. Por isso que a gente chama de sanduíche. Então, como que eu faço? Nessa estratégia, é a última delas, aí sim eu vou traduzir. Porque eu já tentei todas, ou por algum outro motivo, e eu vou apelar para essa. Tem hora que eu uso também. Eu tenho crianças japonesas, alunos japoneses, que não entendem nem português, nem inglês. Então, eu tenho que apelar para tudo que existe na vida. Tem hora que eu tenho que ir dentro do banheiro com eles, colocar eles sentado na privada e falando pipi, look, pipi,
Ou então eu fazer xixi para eles verem, para eles entenderem o que é pipi. Mas a gente vai, pega todos os nossos caminhos. O importante é onde a gente vai chegar. Esse é o que mais traduz, então é o que eu aconselho menos. Mas tem hora que a gente lança a mão dele. Então o que a gente faz? A gente fala em inglês a frase, depois em português na mesma entonação, muito rápido e em seguida, e fecha com inglês de novo. Então o cérebro da criança, ele vai ser recebido com inglês, ele recebe o inglês, vem a tradução para dar o conforto e dar o meaning, o significado, e fecha com o inglês de novo para isso ficar sendo a última coisa na cabeça da criança. Então, por exemplo, eu quero falar Did you wash your hands? Did you wash your hands? E a criança não entendeu. Aí eu vou lá na água. Did you wash your hands? E a criança não entendeu. Então eu quero apelar pela estratégia do sanduíche. Eu falo, Did you wash your hands? Você lavou suas mãos? Did you wash your hands? Viu como foi rápido? Did you wash your hands? Você lavou suas mãos? Did you wash your hands? Na mesmíssima entonação para a criança ver, para a criança decodificar o que você está falando. Então usa a mesma entonação, traduza no meio, mas abra com o inglês e feche com o inglês também. Para ficar a última coisa ressoando na cabeça da criança, o inglês. Então, did you wash your hands? Você lavou suas mãos? Did you wash your hands? E da próxima vez que você for perguntar, tenta não fazer isso para ver se ela já vai ter entendido. Se ela vai fazer a conexão que da última vez que você fez isso era lavar as mãos. E a partir daí vai ficando mais confortável para a criança. Essa é a estratégia sanduíche, que é a que eu uso em últimos casos, mas às vezes é preciso usar. Por falta de paciência, falta de tempo, mas é o que eu uso menos. Mas, se você precisar usar, tudo bem. Se o seu tom de voz, sua expressão gestual, expressão facial ou algum outro motivo não satisfizeram a sua comunicação, tudo bem, não tem problema nenhum. Então essas são as dicas que eu comecei na aula dando dicas e depois eu finalizei com 4 estratégias, sendo que a lição de 3 períodos é maravilhosa, é a que eu mais uso, eu acho sensacional e acho que vale a pena vocês tentarem aí em casa também. Se vocês fizerem, me marquem, façam o desafio. Eu lancei o desafio ontem do Unidunité, do Mini Minimal. Eu quero ver todo mundo. Viu, pessoal? Viu? Ó, quem que falou? Da Adri? Foi a Adri? Ô, Dri, se você fizer o desafio, você posta e me marca aí, viu? Tanto da banana, peel the banana, quanto o Mini Minimal. Faça os desafios, vá trazendo inglês para sua casa, vá absorvendo essas ideias. Se hoje ficou muito difícil, muita informação para você, você ainda tá meio sem entender nada, não sabe se você decorou, se você entendeu, me faça 1 zilhão de perguntas até você aprender. É assim que a gente deve ser na hora de aprender, como as crianças. Perguntar até ficar satisfeito, até o negócio sair. Combinado? Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, como sempre, deixa aqui abaixo pra mim, me manda um direct, faça seu comentário, envie esse vídeo pra alguém que você acha que pode gostar, pra alguma mãe ou algum professor. Eu tô sempre aqui pra responder qualquer uma das dúvidas de vocês em menos de 24 horas, em até 24 horas úteis. E eu gosto muito da interação de vocês, tá? Um beijo e até quinta-feira na nossa USA Ultra Simple Activities. Bye, bye!